Bom, então vamos ver agora os crimes praticados por particulares contra a administração pública estrangeira. Foi a alteração do Código Penal que trouxe os artigos 337B e 337C, né, e etc. Vamos lá. As mesmas explicações que nós fizemos para a corrupção valem para esse crime aqui, que é o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337B, prometer, oferecer ou dar. Repare que em relação à corrupção ativa, ele acrescentou mais um verbozinho, o verbo dar. Direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena, reclusão de 1 a 8 anos e multa. Temos umas pequenas diferenças em relação à corrupção ativa e à corrupção ativa em transação comercial internacional. Primeira diferença é que aqui, evidentemente, se refere a uma corrupção na relação internacional de comércio. Segunda diferença é que nós temos um verbo a mais no núcleo do tipo, verbo dar. E a terceira diferença é a pena, né? Vocês estão vendo que aqui a pena é menor do que a pena de corrupção ativa de lá, do 333. Do 333 traz uma pena de 2 a 12 anos, né? E aqui eu tenho uma pena de 1 a 8 anos, inclusive esta pena aqui transforma o crime em crime de médio potencial ofensivo, porque como a pena mínima não é superior a 1, eu posso então aplicar a suspensão do processo, nesse caso preenchidos os requisitos legais. Qual a objetividade jurídica aqui? Nós estamos falando de crimes que têm como objetivo a proteção da lealdade no comércio exterior. É a proteção do interesse da administração pública estrangeira, né? O sujeito ativo é qualquer pessoa, não se exige qualificação especial. Um funcionário público pode corromper outro funcionário público estrangeiro, tá? O sujeito passivo é a administração pública estrangeira, evidentemente. Se for administração pública nacional, nós não teremos esse crime, tá? Elemento subjetivo do tipo, aí eu também tenho, como eu tinha na corrupção ativa do 333, o dolo genérico, que é a intenção de corromper, prometendo, oferecendo ou dando. Aí ele corrigiu o erro, porque ele também previu o verbo dar. Então, se ele corrompe, promete, oferece ou dá a vantagem, eu vou ter a corrupção ativa contra a administração pública estrangeira. Elementos objetivos do tipo: dar, prometer, oferecer. Dar é ceder, doar. Dar, ele deu a vantagem, né? Prometer é obrigar-se a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se eu prometo alguma coisa, né, eu estou me obrigando a fazer. E oferecer é apresentar, propor alguma coisa para ser aceita ou não. Estou oferecendo aqui uma coisa, né, um produto, vocês aceitam ou não. As condutas podem ser praticadas por qualquer modo. Palavra, gesto, escrito ou qualquer maneira intermediária. Por exemplo, vimos já, repetindo o exemplo, que dar um jeitinho em relação comercial internacional configura o crime em questão. Já vimos que não, pois não há doação, promessa ou oferecimento de vantagem. Mas se eu pedir para ele dar um jeitinho e disser, olha, eu vou te dar um agrado se você der um jeitinho, eu já estou praticando esse crime de corrupção ativa na relação estrangeira.
Vantagem indevida na relação comercial estrangeira é a vantagem que tem que não ser prevista em lei. Se a vantagem for devida, eu posso ter outro crime, mas não crime contra a administração estrangeira. E pode ser de qualquer natureza, material, moral ou sexual, como nós já explicamos. Embora muito difícil a vantagem sexual, embora alguns doutrinadores prevejam a mulher se oferecer o próprio corpo para não ser vítima de uma multa, não ser autuada. Bom, depende se o guarda de trânsito vale a pena, né? E também se a mulher vale a pena, evidentemente. Bom, dolo específico, determinar o funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício exatamente igual as nossas condutas da corrupção ativa. O funcionário, ele pode praticar comissivo, pode se omitir, omissão própria, ou pode retardar, procrastinar o ato de ofício. Consumação com a doação, no momento da doação, com o oferecimento ou com a promessa, independentemente de qualquer atuação dele. Veja que aqui eu tenho uma diferença, né? Na doação, eu tenho uma conduta material. Nos outros, eu continuo tendo um crime formal, porque não se exige o resultado naturalístico. Na promessa, eu tenho uma conduta formal, mas na doação, eu tenho uma conduta material. Então aqui, veja que a simples inclusão de um verbo modifica um pouquinho a questão da consumação do crime. Caso o funcionário pratique o ato, é mero exaurimento. Mas neste caso também, aos moldes da corrupção passiva, eu vou ter o aumento de pena em 1/3. Nós dizemos que essa aqui é uma modalidade que tem uma causa de aumento de pena, porque essa causa de aumento de pena vem em 1/3. Tentativa. A tentativa é possível apenas na forma escrita. Uma carta que é encaminhada para um funcionário estrangeiro e não chega ao conhecimento da pessoa, mas que vai direcionada ao funcionário estrangeiro para que ele deixe de fazer ou procrastine o ato de ofício da administração estrangeira. Competência. Agora, uma coisa muito importante. Competência é, em regra, da Justiça Federal. Por favor, não errem. Quando eu falar em corrupção ativa do 333, a competência é a Justiça Comum. Em todos os crimes em que há interesse da administração estrangeira, a competência é da Justiça Federal. Muito bem. No local onde foi praticado o ato no território brasileiro, ou se não foi praticado no território brasileiro e a vantagem devida foi paga no estrangeiro, tramitará em regra no Distrito Federal, em Brasília, que é o local onde, quando eu pratico uma corrupção ativa em relação à autoridade estrangeira, não tendo um local certo no Brasil, ele vai tramitar pelo Distrito Federal. Justiça Federal do Distrito Federal. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337, letra C de casa. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionado à transação comercial internacional. Nós já vimos que o tráfico de influência é aquela conduta daquela pessoa
que está próximo à autoridade pública, funcionário público, e que cobra a vantagem sob o pretexto de ser capaz de influir no ato praticado por aquele funcionário público. A diferença aqui, o crime é exatamente igual, só que aqui se trata de transação comercial internacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Crime de grave potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena mínima é superior a 1, é de 2 anos. Portanto, não cabe suspensão do processo aqui. Tá? Diga. Voltando. A pergunta é, eu tenho o verbo solicitar e exigir. O verbo solicitar e exigir são 2 verbos que vão ter consumação formal. Tá? A lei não vai exigir o resultado naturalístico. Ele pode solicitar, pode exigir, mas não pode conseguir. É a vantagem, a promessa de vantagem. Mas, cobrar também é formal. Ele pode cobrar a vantagem e não receber. Obter, não. Obter, eu tenho uma consumação material. Então, ele precisa efetivamente obter a vantagem nesse contexto aqui. Tá? Então, solicitar, exigir e cobrar são condutas que vão configurar uma consumação formal, crime formal. E o verbo obter, não. O verbo obter, ele tem que efetivamente obter, receber a vantagem indevida. Tá? Veja que aqui ele obtém para si ou para outrem a vantagem devida sobre o pretexto, porque supostamente ele tem condição de influir em ato ato de ofício praticado pela autoridade pública estrangeira. Tá? Objetividade jurídica, tutela do comércio exterior, tutela da administração pública estrangeira. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Trata-se do ato de qualquer pessoa tentar influir na prática de um ato ou de ofício de um funcionário público estrangeiro. Sujeito passivo, Estado estrangeiro, a administração pública estrangeira. Conduta pedir, rogar, cobrar e obter. O de pedir, rogar e cobrar são formais, obter material. O objeto material é a vantagem, ou promessa de vantagem material ou moral. E o elemento subjetivo, o dolo. Lógico, se ele está cobrando, se ele está exigindo, se ele está consciente do que ele está fazendo. Está cobrando uma vantagem devida. Consumação, crime formal com a solicitação e material com o recebimento. Atenção, repetindo. Consumação, crime formal com a solicitação, a exigência, cobrança, e material com o recebimento, obtenção da vantagem. Tentativa admite-se, salvo se for verbal. Se você falar verbalmente, não tem como haver tentativa, falou verbalmente, já se consumou. E se for por escrito, e aquela carta que eu venho falando que é sempre interceptada, eu posso ter uma situação. Ação penal pública incondicionada, cabendo à Justiça Federal o processo de julgamento do feito, dentro do território nacional, onde ocorreu, e não sendo dentro do território nacional, tramitará pelo foro da Justiça Federal do Distrito Federal. Ok? Bom, para concluir essas nossas explicações sobre funcionário público estrangeiro, eu tenho que dizer o conceito de funcionário público estrangeiro, que está no 337D de dado. Considera-se funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidades paraestatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, ainda que transitoriamente sem remuneração.
Então, aquelas pessoas que exercem emprego, função pública em entidades estatais ou representações diplomáticas estrangeiros, ainda que sem remuneração e transitoriamente, são consideradas funcionários públicos estrangeiros. E se você tiver uma situação em que a pessoa tenta corromper ou traficar influência, nós vamos ter o crime configurado. Equipara-se a funcionário estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas direto ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Se o Estado estrangeiro tem uma participação em empresas controladas de forma direta ou indireta, ele tem ações, tem participação no capital da empresa, essa empresa também terá um funcionário que vai se enquadrar nos crimes contra a administração estrangeira. Beleza pura? Sem muito mais delongas, vamos começar a falar dos crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a administração da justiça, artigos 338 a 359 do Código Penal. Vamos lá? Sem mais delongas, peguem aí nosso papel e lápis. Vamos começar. Crimes contra a administração da justiça. Primeiro, reingresso de estrangeiro expulso. O reingresso de estrangeiro expulso está previsto no artigo 338 do Código Penal, que é reingressar no território nacional o estrangeiro que foi expulso. Bom, a pena é de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Esse crime é um crime de médio potencial ofensivo e cabe a suspensão do processo. Mas não será aplicada a suspensão do processo, por quê? Esse crime é um crime de médio potencial ofensivo, que a pena mínima não é superior a 1 ano, teoricamente caberia a suspensão do processo. Mas por que não cabe? Porque ele já foi condenado e foi expulso. E essa condenação anterior impede, a expulsão anterior impede a concessão do benefício da suspensão do processo. Só uma pegadinha que pode cair numa prova, de repente, e você já está sabendo. Outra questão que eu queria comentar. Eu tenho uma pergunta agora importante. Se já tiver passado aquele lapso para caracterizar uma reincidência, né? Que são 5 anos o lapso da reincidência. Teoricamente, caberia a suspensão do processo. Teoricamente, tá? Mas aí, não é por isso que não cabe a suspensão. Não cabe a suspensão porque circunstâncias judiciais na suspensão do processo tem que ser favorável. E se a pessoa já foi expulsa do Brasil uma vez, ele não tem circunstâncias judiciais favoráveis. Então é por isso que ele não é beneficiado pela suspensão do processo. Uma das condições da suspensão do processo é que as circunstâncias judiciais dele sejam favoráveis. Ora, uma pessoa que já foi expulsa do Brasil não tem circunstâncias judiciais favoráveis. Então ele não vai ser beneficiado pela suspensão do processo. A outra questão que não está no slide, que é bom a gente explicar, é que existe a prisão preventiva para a expulsão do estrangeiro. Ela é uma modalidade de prisão preventiva, cautelar, que só pode ser decretada pela Justiça Federal, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então eu posso decretar a prisão preventiva de estrangeiro para efeito de ele responder o processo de expulsão? Posso. E o decreto tem que ser proferido em regra pelo Supremo Tribunal Federal, salvo se o Supremo,
por ato ordinatório, delegar a um juiz federal. Poderá fazê-lo por ato ordinatório. Vocês sabem que no processo do mensalão, as instruções processuais, algumas, foram feitas no Rio, em São Paulo e em Minas, e o Supremo Tribunal Federal delegou a instrução oitiva de testemunhas a juízes federais. Tá? Bom, objetividade jurídica, tutela da eficiência do ato administrativo de expulsão. E justamente para ter eficiência à expulsão é que há previsão no Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80, que eu, nesse crime aqui, aconselho os senhores a dar uma olhadinha, da prisão preventiva. Porque se ele não for preso preventivamente, ele pode fugir e sair do país sem ser expulso. Sujeito ativo, só o estrangeiro. Desculpe, sujeito ativo, só o estrangeiro. E o passivo, o Estado brasileiro. Só o estrangeiro. Então, se só o estrangeiro pode ser o sujeito ativo desse crime, eu tenho um crime próprio, porque a lei exige uma qualificação especial. Então, só o estrangeiro, só ele pode praticar o reingresso, já tendo sido expulso. Estrangeiro. O passivo é o Estado, a administração pública, né? O Estado que expulsou e que está tendo aquela pessoa não grata novamente no seu território. A conduta do estrangeiro para que ele pratique esse crime é voltar, entrar novamente, etc. E o pressuposto é a anterior expulsão do estrangeiro. Ele já tem que ter sido expulso. Por isso que eu te digo, mesmo passados os 5 anos da reincidência, se ele volta, ele não tem circunstâncias judiciais favoráveis, porque ele já foi expulso uma vez. Então, por esse requisito, ele não seria beneficiado. Bom, tanto assim nessa questão, porque a gente sabe que eu posso pedir para que seja pagado. Ou seja, você, apesar de... Eu tenho a reabilitação. Você pode perguntar assim, mas tem a reabilitação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, mesmo ele reabilitado, mesmo passado o lapso de 5 anos da reincidência, o fato dele ter sido expulso uma vez já não tem mais circunstâncias judiciais favoráveis. Tá? Porque as circunstâncias judiciais não se apagam. Se o cara é violento, pode passar o tempo que for, ele é um elemento violento. Se ele tem uma má conduta social, ele vai dificilmente, né? Só naquele filme do Vitor Hugo, Os Miseráveis, em que o cidadão começa como ladrão e depois ele termina como o herói do filme. Lógico, é só um livro. Mas na prática é muito difícil. Elemento subjetivo, dolo. Claro, ele tem que estar consciente de que ele está reingressando, tendo sido expulso. Tentativa, ele está tentando entrar no Brasil através da barreira lá, e o cara consulta o site lá e vê que ele já foi expulso, que ele não pode reingressar no país, e ele é impedido. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consumação, no momento em que o estrangeiro expulso retorna ao país. Na hora em que ele pisar no território nacional, pisou, já está configurado o crime de reingresso do estrangeiro expulso. Portanto, o crime é instantâneo, consuma-se com reingresso. E a ação penal pública incondicionada vai tramitar também na Justiça Federal. Denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Nós estamos com um caso terrível lá em Coraci. Tem uma família que cuida de uma velhinha que tem quase 100 anos. Ela tem 97 anos. A senhora já vive com uma certa dificuldade de locomoção, já está um pouco cega, já não escuta direito, já quase não fala. Mas essa família trata muito bem dessa senhora. A partir de novembro do ano de 2002 e 2012, começaram várias ligações
para todos os órgãos possíveis e imagináveis que vocês podem ter em mente, como Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos, CIOP, Propaz, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Corregedoria, enfim, denunciando que essa mulher, essa senhora, estaria sendo maltratada pela família. E diversas entidades já foram lá, verificaram que Polícia Civil, foi Ministério Público, foram Polícia Militar, já fizeram denúncia de que também tinha tráfico lá na casa, que tinha exploração de criança, enfim. E não se consegue, gente, descobrir quem é a pessoa que faz isso. E ontem o investigador foi comigo lá, me disse que está foi aberto um inquérito policial para apurar quem é que está fazendo isso. Por quê? Segundo o artigo 339, dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém imputando-lhe crime de que sabe inocente, é denunciação caluniosa. E lá na denúncia que foi para a Secretaria de Direitos Humanos, acusam promotores de terem pego dinheiro, acusam a delegada de ter pego dinheiro, e quando, na verdade, já está mais do que constatado que é uma denunciação caluniosa. Agora, quem faz isso? Como é que a pessoa consegue, por exemplo, saber o nome completo da delegada de polícia? Como é que ela consegue saber? E outra coisa, na denúncia ela usa termos técnicos. Ela, não sei se é ela ou ele. Por exemplo, a última denúncia que foi para a Secretaria de Direitos Humanos, ela colocou foi colocada a palavra nascituro. Ora, nascituro não é qualquer pessoa que usa essa palavra, né? Não, é uma palavra corriqueira, mas enfim. Mas ela deu causa, ou ele deu causa à instauração de um inquérito policial contra algumas pessoas, imputando-lhe crime de que sabe que são inocentes. Porque, evidentemente, nem promotor, nem delegado, nem policial militar, nem as psicólogas, nada, pegaram dinheiro ali. E a senhora está sendo bem cuidada. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Crime de grave potencial ofensivo. Isso é muito sério. Você mobiliza todo o aparato do Estado, né? Inclusive, numa das vezes, disseram que, que o senhor lá estava sendo sequestrado, junto com o filho, com não sei o que iam matar, não sei o que. A polícia cercou. Estavam jantando. Uma pessoa, já é um senhor de idade também, ele, né? Então, é um problema sério, porque movimenta o aparato do Estado, movimenta uma investigação policial, movimenta um processo judicial contra alguém que está sendo imputado injustamente. Objetividade jurídica. Crimes contra a administração da justiça. Então, é a proteção do prestígio da justiça, né? Da tutela do interesse superior da justiça. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive o delegado, promotor e o juiz. O senhor delegado não pode dar início à investigação por outro delegado, sabendo que a pessoa não é culpada. Idem para o promotor, idem para o juiz. Tá? Veja, eu não estou dizendo aqui que o promotor não pode denunciar, chegando no inquérito. Eu estou dizendo aqui que ele não pode, né? Vamos voltar aqui. Dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Isso ninguém pode fazer, tá? Sujeito passivo, o Estado. O sujeito passivo, secundário, é aquele a quem se atribui falsamente a prática do delito. A
pessoa que está sendo imputada e é inocente. Sempre o Estado será o sujeito passivo primário, sempre será o sujeito passivo formal, que ele é o que tutela todos os bens jurídicos que estão no Código Penal e nas leis extravagantes, e o sujeito passivo secundário será aquele que imediatamente sofre a lesão ao seu bem jurídico, aquele que está sendo acusado injustamente. Elementos objetivos do tipo dar causa. Causar significa originar.